paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. 28 de outubro de 2023, mais um dia que o Senhor fez para que seja glorificado o nome dele, amém? Então aproveite esse dia de sábado, viva ele, glorifique a Deus e seja grato, amém? Não perca a oportunidade que o Senhor te der. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Vamos lá, capítulo 2 do livro de Hebreus. Terminamos o capítulo 1, agora nós estamos entrando no capítulo 2. O capítulo 2 continua falando da exaltação do nome de Jesus Cristo, né? O autor aqui, ele vai escrever a epígrafe, que começa ali o capítulo 2, já está dizendo assim, ó, jamais negligenciar a salvação. Ele já está trazendo um despertamento para nós que estamos na presença do Senhor. Não negligenciar a salvação, né? Não ser desleixado. O verso 1, ele está dizendo assim, ó, por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviamos dela. Senhor, esta é a tua poderosa palavra e eu te glorifico e te exalto neste momento. Peço que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor abra os nossos ouvidos para poder ouvir e entender, arranca a venda dos olhos, não deixa nada cauterizar nossa mente, para que nós não recebemos e não entendemos aquilo que o Senhor preparou para nós. Por isso nós repreendemos no nome de Jesus toda retaliação e toda resistência, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Esse verso 1 do capítulo 2, o autor escreve para trazer um alerta, né? Ele traz um despertamento para o cristão que conheceu o Senhor, que se entregou ao Senhor. Ele vai dizer, nunca negligencie a sua salvação. A gente muitas vezes se preocupa até com a salvação do irmão, com a salvação de A, de B, de C, esquece da nossa. Muitas vezes a gente está muito preocupado, mas ele está trazendo um detalhe aqui tão assim minucioso, ele está trazendo um detalhe assim tão forte, que ele vai falar assim, ó, não seja desleixado, descuidado, relaxado com a sua salvação. Vigia com atenção o que você está ouvindo. É fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvidos. Quando um pregador começa a pregar, irmão, no automático a gente tem mania de fechar a Bíblia. Mas o certo é a Bíblia estar aberta. Porque quando Paulo foi pregar ali para os bereanos em Bereia, eles estavam com a Torá na mão, eles estavam com a palavra na mão, eles não fecharam. Paulo pregava e eles conferiam, Paulo pregava e eles conferiam. Então nós precisamos ser crentes bereanos, crentes que estão dentro da palavra, porque tem pregador que fala, lê o versículo, fecha agora a tua Bíblia, bota a Bíblia na cadeira e pronto. Não, você tem, tudo bem, fecha a Bíblia, vai orar, abre a Bíblia de novo. Não fica também fechado, não. Deixa a Bíblia aberta, para você entender o que aquele pregador está falando, para você estar dentro da palavra, para você saber se ele está falando heresia, do que ele está alimentando naquele momento a igreja. É isso que ele está dizendo. É fundamental prestarmos atenção. O problema é que muitas vezes os cultos estão tão distraídos, os cultos têm virado palco, né? A gente está vivendo um tempo onde o altar tem virado plateia, e as pessoas têm ficado animadores de plateia, abraça, pega, dá, aperta, pula, fazendo as pessoas de marionete dentro do culto. Aí faz isso, faz aquilo, pega na mão do teu irmão, futuca teu irmão, bota o dedo da cara do teu irmão, faz. Não, é Bíblia. O que liberta o homem é a Bíblia. O que liberta o homem é a palavra de Deus. Não tem esse negócio de pontar dedo, pega na mão, pega no abraço, não. Você pode sim ter comunhão com seu irmão no momento ali, claro, o pregador tá ali, ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção para ele, para que você fique ali dentro da palavra e não saia daquele ali, porque no momento da palavra é uma distração muito grande. É por isso que ele está dizendo, é fundamental prestarmos atenção, porque na hora da palavra dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, menino chora, menino grita, faz isso, se deixar o telefone toca. Então nós precisamos entender, hora da palavra é hora da atenção. Aí ele vai continuar, mais ainda as verdades que temos ouvido, quer dizer, a palavra que tem ouvido, preste atenção. E ele termina dizendo assim, ó, para não desviarmos dela. Para não desviar, porque a pessoa vai se enchendo do ego, do eu, que aquele momento ele fica tão cheio de si, tão cheio do eu, que ele desvia da verdade. Ele começa a se achar tão santo, tão sobrenatural, que ele desvia da verdade do evangelho. E fica um herege na casa do Senhor. Quantas pessoas já não aceitam mais Deus usar ninguém para falar com ela? Eu já ouvi pessoas falar assim, que quando Deus quer falar, não precisa que ninguém, que Deus não precisa usar ninguém não, que o próprio Deus pode falar com ela, porque tem intimidade.
Já vi pessoas dizer isso, que Deus não precisa mais usar ninguém, que tem intimidade, que Deus, que o próprio Deus pode falar com ela sem precisar usar ninguém. Irmãos, isso é algo muito sério. E isso é o que ele está dizendo, para não desviarmos da verdade, para não se sentirmos tão santos. Não podemos ser levados a qualquer correnteza de doutrina. Não podemos ser levados a qualquer correnteza. É isso que Paulo escreve dizendo, para a gente não ser levado a qualquer vento de doutrina em Timóteo. Porque são tantas doutrinas que têm sido fundadas, né? É tanto que Paulo fala assim, a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? A sã doutrina é a palavra. Se tem a sã doutrina, é porque tem uma má doutrina. Se tem a sã doutrina, é porque tem uma doutrina doente. Então, por isso que ele está dizendo, fique na sã doutrina da palavra de Deus. Então, é tanta gente trazendo doutrinas que desvia as pessoas da verdade, da palavra de Deus. A gente não pode ser carregado. Aí eu tô aqui, aí eu acredito nisso. Daqui a pouco, tu vem e diz uma coisa, eu acredito naquilo. Eu tenho que acreditar no que a palavra de Deus está me dizendo. Eu tenho que ficar naquilo que a palavra está me dizendo. Entendeu? Então eu não posso ser desleixada com a minha salvação. Eu não posso ser relaxada com a minha salvação. Porque eu não tenho o poder de salvar você. Mas eu posso lutar pela minha salvação e buscar uma vida de santidade para salvar para ter minha salvação. O problema é que a gente não estamos tendo essa noção muitas vezes. Muitos crentes estão na casa do Senhor, mas não tem essa noção de que é Ele que vai guerrear pela sua salvação. É Ele que vai lutar e Ele não pode ser relaxado com a vida cristã. Nós estamos vivendo esse tempo de pessoas relaxadas com a vida cristã. Então ele vai ler o verso 2, ele escreve assim, ó, pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ele está dizendo, se os anjos anunciaram, né, fizeram parte, ele estava ali e fizeram parte ali para trazer a Moisés as leis, eles estavam ali também cooperando para trazer as leis a Moisés, e o Senhor firmou aquilo ali. Então ele está dizendo no verso 3, como nos livraremos se desconsideramos tão grande salvação? Como nós vamos nos livrar se a gente descredibilizar a morte de Jesus na cruz? Como nós vamos se salvar se a gente não acreditar? Como nós vamos nos livrarmos do inferno, de uma eternidade de sofrimento, do tormento eterno, se nós descredibilizarmos a palavra, se nós descredibilizarmos uma vida santa, uma vida com Deus? Como? É uma pergunta que ele faz pra gente. Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que ouviram. Ele está dizendo, essa salvação confirmada por Jesus Cristo naquela cruz, depois foi confirmada a nós pelos que ouviram, os apóstolos, que pregaram a palavra, que ensinaram a palavra. Esse autor está dizendo, se o próprio Jesus veio e confirmou para nós a salvação através dele, se fez homem na terra para que se cumprisse a palavra, depois usou a vida dos apóstolos para confirmar, né, que o Senhor Jesus Cristo veio e comprou a gente com sangue. O verso 4 ele está dizendo, juntamente com ele, aleluia, juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos potentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos, aleluia, conforme sua vontade. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava ali e confirmou a sua vontade. Sabe por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso no verso 3 e 4. Porque aquelas pessoas que estavam ali servindo ao Senhor estavam dizendo que Jesus estava demorando. Estavam dizendo que era em vão a espera de Jesus Cristo, que ele não ia voltar. Eles estavam afirmando que Jesus não voltaria, porque Jesus estava demorando muito tempo e eles estavam dizendo que Jesus não ia voltar. Aí sabe o que estava acontecendo? Eles estavam incitando o povo a apostatar da fé. Eles estavam incitando o povo a viver de qualquer maneira, desrelaxadamente. Eles estavam ensinando o povo a viver de qualquer maneira. Aquelas pessoas estavam ali dizendo isso. Olha, Jesus não vai voltar. Então pode viver uma vida negligenciando. Sabe o que eles estavam dizendo? Fica do jeito que quiser. Nada a ver você faltar culto. Nada a ver você não ter comunhão com a igreja. Nada a ver você ir na igreja só uma vez na semana. Nada a ver você ficar assistindo o culto só em casa. Nada a ver você ficar vendo o culto só online. Você não precisa ter pastor, não. Para que pastor? A Bíblia nos ensina que precisa ter pastor, precisa ter comunhão, não precisa ter templo, não, para congregar, não. Irmãos, daquele tempo, eles congregavam na casa porque da perseguição que tinham. Mas a oportunidade que eles tinham, eles congregavam em reunião com a igreja, corpo, líder. Sempre o Senhor instituiu o líder para a sua igreja, sempre instituiu o pastor. A Bíblia toda fala sobre pastoreado. E tem gente que corta a página que tem o pastoreado e diz que não precisa ter pastor, né? E são pessoas que querem andar segundo a sua própria vontade, segundo o próprio querer. Ele está dizendo
para essas pessoas que estavam dizendo, não precisa ter compromisso com o culto. O povo estava relaxado, o povo não tinha compromisso com o culto. Eles acreditavam que Jesus estava demorando e que não iria retornar. Então eles começaram a viver de qualquer maneira. Muitos estavam negligenciando os cultos, negligenciando a comunhão. Muitos estavam voltando para trás novamente para o judaísmo, estava se tornando misticismo e além de tudo se opôs, colocava-se contra a palavra do Senhor. Muitas pessoas nos dias de hoje estão fazendo isso, se desviando, indo para qualquer corrente de doutrina. Isso está acontecendo nos dias de hoje, nós estamos vivendo isso. E Jesus, ele mostra o reino dele. Ele apresentou o reino dele através de prodígios, maravilha, através de feitos potentosos, como a palavra aqui está dizendo. Ele fez com sinais, ele usou os discípulos para fazer esses sinais. Ele mostrou dons, muitos dons, para cada um foi distribuído segundo a vontade do Senhor. E o Senhor fez com que o nome dele fosse conhecido, engrandecido através de muitos milagres, de muitos dons. Ele distribuiu, leia aí o verso 4, juntamente com ele, por intermédio de sinais, ele fez. O Senhor estava mostrando, apresentando o seu reino na terra para o povo, para a humanidade. Através de quando Jesus veio, Jesus subiu e ele orou, intercedeu por nós, o Espírito Santo veio e nos encheu da graça, nos entregou dons espirituais. As pessoas muitas vezes não entendem o falar em língua. Falar em línguas, irmãos, não é para poder edificar você, é para edificar a mim. Quando eu falo em línguas, eu me edifico. Eu não edifico a sua vida, eu edifico a minha vida quando eu falo em línguas. Então, muitas vezes as pessoas usam o dom de língua para ficar falando alto na igreja, para poder mostrar aquela espiritualidade, para mostrar que é mais santo do que os outros, e começa a falar alto em línguas, e vai só para mostrar a espiritualidade, para mostrar que é mais santo que os outros. Mas o falar em línguas é um dom para edificação do corpo. Agora, se eu tenho a interpretação de falar em línguas, que eu interprete a língua que alguém está falando. Quando a gente está num ambiente espiritual, um ambiente de culto, um ambiente onde a igreja está reunida para prestar um culto de adoração, e alguém começa a gritar muito alto, falar muito alto em línguas, se tiver intérprete, ele levanta aquele intérprete e interpreta a língua daquela pessoa, porque desde quando ele está falando muito alto, ele está dizendo para a igreja que o Senhor quer falar com a igreja. Então, se tem intérprete ali, aquele intérprete se levanta de pé e interpreta a língua que ele está falando. E dom de interpretação Deus não deu para todos. Então nós precisamos entender. Muitas vezes as pessoas usam falar em língua para poder... usam falar em língua, o dom de línguas, para ameaçar quem está num ambiente espiritual. Como assim ameaçar, missionária? Para mostrar a minha espiritualidade, eu vou gritar bem alto falando em línguas para que todos vejam que eu sou muito espiritual, que eu sou muito usada, que eu sou muito... mais santa que os outros. Então pessoas fazem isso no ambiente espiritual. Eu sempre falo isso aqui, o fato de estar num ambiente espiritual não quer dizer que eu sou espiritual. O fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu sou a igreja de Cristo. Então a gente precisa entender isso, nós não somos crianças. É por isso que ele está dizendo, é fundamental termos atenção. Então o crente que ele tem atenção na sua vida cristã, no ambiente que ele está, ele não perde foco. Ele vai ficar ligado naquilo que o Senhor está falando, amém? Porquanto não foi os anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando, Jesus Cristo. Nosso Deus é poderoso, irmão. Deus, ele fez o reino dele ser conhecido na terra, para que nós, a humanidade, reconhecemos o poderio dele e que há uma eternidade. Então que nós não sejamos relaxados, insubmissos nesse tempo, que nós tenhamos compromisso com a nossa salvação, que nós tenhamos compromisso com o culto. Eu sempre falo, quando eu dou aula no EBD, que o nível de responsabilidade que o cristão tem com a obra de Deus vai dizer o nível de relacionamento que ele tem com o Senhor. O meu nível de responsabilidade com o culto, com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor, com o ministério que Deus me confiou, vai mostrar o nível de intimidade, de relacionamento que eu tenho com Ele. Quando eu sou desleixada, relaxada com a obra de Deus, eu sou relaxada na minha vida cristã. Sou relaxada na minha vida com Deus. Não adianta, o crente que não tem compromisso com as coisas do Senhor, com a obra de Deus, com a casa de Deus, ele não tem compromisso com a vida espiritual dele. Não tem. Porque se ele não tem compromisso em buscar, em priorizar as coisas do reino, para buscar as coisas do Senhor, fazer a obra do Senhor, ele vai ter prioridade com a vida espiritual dele? Não vai. Não vai. Não vai ter. Então ele está dizendo que nós venhamos ter cuidado e ter atenção nas verdades que nós temos ouvido. Tem verdades que é parecida com verdade, mas é mentira, é engano. Tem pessoas que contam uma mentira tão fantasiada que ela se torna uma verdade para muitos. Sabia? O pecado tem se tornado uma verdade para muitos. Eu vivo no pecado porque eu quero viver assim, tem nada a ver. É o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. O pecado tem se tornado, para algumas pessoas, uma forma de vida, um hábito de vida, um hobby, uma forma de viver.
Viver no pecado hoje é normal, é prática, que é um hábito na vida de muitos. Mas para aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que sabem o que espera através da morte, através de uma eternidade de sofrimento, pecado é pecado. E nós, como servimos ao Senhor, nós ficamos na verdade. Então, por isso, nós não vamos desviar dela quando nós prestamos atenção no que nós estamos ouvindo. Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Ouvir também não é só quando eu converso com você. Ouvir também é na televisão. Ouvir também é pelo teu telefone. Ouvir também é no meio das rodinhas que vem. Ouvir também nos ambientes que estão. Então, cuidado com o que você ouve. Tem coisas que a gente ouve que mata a fé, mata espiritualmente. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com seus ouvidos. Amém? Para que os seus ouvidos não sejam tampados e você não seja insubmisso e perca, aleluia, a salvação. Amém? Então, a participação na entrega da lei, os anjos estavam ali. Jesus é soberano, é altíssimo. Nós não podemos ser relaxados com a nossa salvação. Temos que acreditar na soberania do Senhor e ter compromisso com a obra dele. Amém? Então, que nós venhamos buscar o Senhor com mais intensidade e não negligenciar a nossa salvação. Sabia que por negligenciar, por viver uma vida desleixada de qualquer maneira, muita gente está aí correndo o risco de perder a sua salvação? De viver uma vida desleixada na casa do Senhor. Vou no culto quando eu quero, faço quando eu quero, vou quando eu quero, ninguém manda em mim, insubmisso, insubordinado, não respeita ninguém, não teme ninguém, não tá nem aí para nada. Essas pessoas estão correndo um grande risco de perder a sua salvação. Pessoas que retornaram na fé e começaram a se opor contra a verdade. É um perigo. Então que nós venhamos orar ao Senhor para que a gente tenha estabilidade, para que a gente tenha firmeza na fé, para que a gente tenha uma estrutura espiritual forte, para que a gente tenha o desejo de conhecer mais a palavra do Senhor, ouvir para que não se desvie dela e guardar. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós voltaremos na segunda, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe sua vida. Você que se inscreveu no canal, agora seja bem-vindo no nome de Jesus. Gratidão pela sua vida. Obrigado pela confiança de estar aqui. Que Deus continue te abençoando, te enchendo da graça, do conhecimento da verdade. Leia o capítulo 2 de Hebreu. Amém? Nós vamos ler essa epístola toda junto no nome de Jesus. Quando a gente piscar, a gente já leu a Bíblia todinha juntos, para a glória do nome do Senhor. E quando a gente lê a Bíblia toda, nós volta de novo e começa a ler de novo, porque nunca é demais a palavra de Deus. Deus abençoe. Senhor, eu quero louvar e engrandecer o teu nome neste momento. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, a capacidade de nós não sermos desleixados com a salvação. Que nós possamos continuar firme, Pai, e não negligenciar, Senhor, a salvação da nossa alma, e não negligenciar a salvação da nossa casa, da nossa família, mas continuarmos a lutar, a pagar um preço, Senhor, até que seja alto, mas nós queremos pagar esse preço, Pai, para ser salvo, para continuar na tua presença. Por isso eu me coloco diante do Senhor mais uma vez para te agradecer. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder ler a tua palavra, de poder receber do Senhor porção dobrada do teu Espírito, porção dobrada da tua graça. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos que me acompanham, que está aqui junto comigo, ó Pai, todos os dias ali, Pai, glorificando e exaltando o teu nome. Eu apresento teus filhos nas tuas mãos, que o Senhor fortaleça eles, a família, a casa, o ministério, o casamento. Senhor, se esse filho tentar, ó Pai, se afastar da tua presença, que essa mãe venha ter sabedoria, graça, para que o Senhor venha ajudar ela, ó Pai, para que ela não perca, Senhor, este filho para o mundo. E se por acaso, Senhor, ele já foi para o mundo, eu acredito, Senhor, que o Senhor vai fazer ele retornar novamente para o caminho da verdade. E a alma desta criança, desse jovem, desse adolescente, desta mulher, deste homem, a alma desse servo é do Senhor, no nome de Jesus. Assim eu te peço, nos dê atenção, nos dê sensibilidade, para que nós não somos relaxados com a tua obra, para que nós continuemos firmes, fazendo a obra do Senhor com sinceridade e com amor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Se inscreva no canal, dê o like, compartilha, comenta e nós estamos juntos para a glória de Deus.